É uma alegria imensa poder falar com você agora, com a certeza de que Deus está cuidando muito bem de você, dispensando a você o seu amoroso cuidado, sua proteção. Inscreva-se nesse canal, curta, comente, divulgue, compartilhe e milhares de pessoas estarão agradecidas pela bênção que vão receber de Deus por meio desse seu gesto. Nova ordem mundial. Essa é uma expressão que já se tornou familiar a todos nós. Ela está por aí e sempre aparece em muitas coisas que lemos, ouvimos e vemos. Mas o que significa? Nova ordem mundial, de maneira resumida, é um processo, um plano em andamento e que teve início desde o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e a fragmentação da União Soviética. O objetivo desse projeto é o estabelecimento de vários centros mundiais de poder, em vez daquela polarização entre os dois centros até então conhecidos, Estados Unidos e a própria União Soviética. A nova ordem mundial envolve a globalização da economia, a diversidade cultural. E nesse ponto é que muitos têm visto no processo uma ameaça grave ao cristianismo, especialmente quando nós pensamos em que o leque de significados de cultura é abrangente, envolve tradições, costumes, estilo de vida, hábitos, modelo familiar, religião, leis, normas de conduta, e não há dúvida nenhuma de que, na fluência desse processo em nossos dias, essas coisas têm sido consideradas relativas ou até descartáveis por muitas pessoas. É aqui que surgem as ideologias de todo tipo, ideologias de caráter humanista, ideologias hedonistas, ultraliberais, contrárias aos princípios e valores judaicos cristãos de vida. Assim, não é por acaso que esses princípios e valores têm sido duramente atacados. O próprio Deus, Jesus Cristo, a religião, seus ícones, igualmente têm sido motivo de chacota, ironia, irreverência, um verdadeiro sacrilégio. Em passeatas ideológicas, eventos carnavalescos, cristãos fiéis, missionários, clérigos, têm sofrido intensa perseguição em muitos países. E há notícias de igrejas que foram fechadas ou depredadas em várias partes. Nessa onda, até mesmo algumas comunidades cristãs sofrem a invasão do assim chamado progressismo cristão, que propõe uma visão às avessas da Bíblia, invertida da Bíblia. Em vez de ela ser aceita como realmente deve ser, a norma de fé e prática para a vida, o critério para a cultura, para as normas de conduta, a visão progressista advoga uma nova interpretação das Escrituras, uma reinterpretação das Escrituras, de modo que elas sejam adaptadas à cultura atual, à conduta ultraliberal, ao pluralismo e ao relativismo prevalecentes. Então, seduzidos por essa visão liberal, alguns cristãos têm interpretado erroneamente muitos textos bíblicos para justificar seu comportamento e acabam se entregando ao comodismo do pecado, minando dessa forma a própria fé. E à medida que nós nos aproximarmos do fim da história do mundo e do pecado, saiba de uma coisa, essa condição se agravará. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 37 e 38, o próprio Cristo disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quer dizer, ocupados numa rotina constante de descrença, descaso, indiferença para com as questões espirituais, entregues aos prazeres hedonistas, os antediluvianos não perceberam nada, absolutamente nada, do que estava para acontecer, apesar de 120 anos de advertências transmitidas pelo patriarca Noé, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou-os nas águas turbulentas da destruição. E o mestre acrescentou: assim também será na vinda do Filho do Homem. Igualmente ocupada numa rotina constante de descrença, indiferença, descaso para com Deus, seus princípios, seus valores, seus requerimentos, grande parte da geração atual tripudia sobre a realidade do que está para acontecer, a intervenção divina na história. E caso não faça um retorno nessa estrada que a leva para a destruição, o destino dessa geração será o mesmo dos antediluvianos. E dessa vez, a semelhança do que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, você sabe, elas eram símbolos da imoralidade e da promiscuidade sexual. A destruição será por meio do fogo. Porém, ao lado de tudo isso, há um outro aspecto que sempre vem à tona sempre que se fala em nova ordem mundial. Acaso estaria ou estará esse processo levando ao estabelecimento de um governo mundial centralizado? Muitos analistas respondem afirmativamente a essa pergunta. Outros consideram a ideia simplesmente mais uma teoria conspiratória, embora haja opiniões favoráveis ao estabelecimento de um governo mundial centralizado como solução para os intrincados problemas do mundo. Seja como for, a verdade é que profecias bíblicas, especialmente a que encontramos em Apocalipse capítulo 13, apontam para a formação de uma confederação de poderes religiosos e políticos que imporá dogmas e normas escancaradamente contrários aos princípios estabelecidos por Deus desde o início da história humana e exigirá a força, a submissão a essas normas. Isso vai desencadear uma onda cruel de intolerância para com todos aqueles que se posicionarem firmemente ao lado de Deus e suas verdades. Mas apesar de tudo, o Senhor terá um povo que, independentemente do que lhe possa acontecer, se manterá fiel e leal. Um povo, é bom lembrar, que não estará circunscrito, limitado, restrito a uma denominação religiosa específica, mas será formado de todas as vertentes religiosas, onde há pessoas sinceras, que no momento em que o mundo for levado a confrontar-se com a questão de decidir ao lado de Deus ou contra Deus, essas pessoas tomarão o lado de Deus e farão parte do seu povo fiel. Será um grupo que não se curvará aos opositores do Altíssimo. Esse grupo é identificado no Apocalipse como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Notem essas duas características. A primeira, guardam os mandamentos de Deus.
quer dizer, obedecem à lei de Deus, a lei completa, sem supressões, sem acréscimos, sem substituições. Obediência aos mandamentos originais de Deus, da maneira como foram escritas pelo seu próprio dedo, e que incluem a obediência ou observância do Santo Sábado, como verdadeiro dia de adoração ao Criador, louvor ao Criador, reconhecimento, expressão do reconhecimento da sua soberania na vida humana, monumento comemorativo à maravilha da criação de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, nos relatam que o sábado foi estabelecido justamente no fim da semana da criação e foi observado pelos discípulos, pela Virgem Maria e pelos apóstolos. A segunda característica, aqui no texto, fé em Jesus. Algumas versões trazem a expressão fé de Jesus. Fé em Jesus ou fé de Jesus não são expressões contraditórias ou que se entrechoquem. Não. Fé em Jesus é a fé nele como o único Salvador do ser humano, o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. Já a fé de Jesus é a fé que Jesus revelou durante toda a sua vida. Fé que não se deixa intimidar por nada, nem mesmo pela ameaça de morte. E quando a onda de intolerância se desencadear, vivendo pela fé em Jesus, todo cristão agirá com a fé de Jesus, capaz de suportar todas as coisas. Nova ordem mundial, nova era, o grande recomeço, seja qual for a expressão, ela simplesmente traduz a vã tentativa humana de transformar este mundo num paraíso, um lugar de paz eterna, justiça social, onde todos se amem, igualdade para todos. A notícia frustrante para muitas pessoas talvez seja que isso não depende de ideologias políticas, de líderes governamentais humanos, de poderosos líderes religiosos. Não. O ser humano é absolutamente incapaz de transformar esse mundo num paraíso. Só Deus é capaz de fazê-lo e efetivamente fará. Talvez até os seres humanos, em algum momento, consigam um êxito temporário, cheguem finalmente à conclusão de que alcançaram seus objetivos. Mas esse êxito não vai demorar muito tempo. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Quando acharem que tudo está em sua normalidade pretendida, Deus intervirá. Ele vai intervir. Cristo mesmo disse, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E Paulo já havia confirmado, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Um dia, queridos amigos e queridas amigas, e não está longe, o mundo viverá este clímax descrito pelo apóstolo João, quando em Patmos, na ilha de Patmos, recebeu a sua visão, que resultou na escritura do livro do Apocalipse, aqui no capítulo 21, nos primeiros versos. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva adornada para seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima,
não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Eis, aí sim, terá início a verdadeira nova ordem mundial, a legítima nova ordem mundial, eterna nova ordem mundial sob a regência do próprio Deus. Você não vai querer ficar fora disso, não é? Não precisa ficar, não tem que ficar. Toda providência para que você faça parte dessa verdadeira nova ordem por vir já foi tomada quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Pois então aceite-o como seu Salvador. Aceite aquele sacrifício como sendo o preço pago por seus pecados. Abra o coração à entrada de Jesus. Deixe que Ele reine absoluto em sua vida, já agora, preparando você para a glória que há de vir. Aquele que vem virá e não tardará. Que Deus te abençoe e fique na bênção e fique na paz que excede a todo entendimento.